Existem 4 pilares que você pode e deve aplicar na sua confeitaria para que você a reestruture e também a mantenha sempre firme. Esses pilares são planejamento, administração, implementação e resultado. Eu estou aplicando isso na minha confeitaria porque eu estou em um desafio de reestruturação em 40 dias, sendo 30 dias de atendimento e 10 dias de bastidores. Eu estou apoiando toda essa reestruturação em cima desses 4 pilares, e não só na reestruturação, mas sim daqui em diante para sempre aplicando esses pilares na minha confeitaria. No primeiro vídeo desse episódio eu contei melhor como que eu trouxe cada uma das minhas metas dentro de cada pilar e como que eu vou trabalhar durante esses 40 dias. E hoje eu vim trazer um resultado da primeira semana que eu obtive nesse desafio de 40 dias. Mas cantando a bola aqui levemente para você, basicamente o que você deve fazer é planejar as suas ações e aonde você quer chegar, escolher os seus meios de administração, se você vai utilizar planilhas. Eu, por exemplo, utilizo as planilhas do Método PER, que é a minha metodologia de gestão financeira, para que eu consiga acompanhar diariamente a evolução desse desafio. Implementação, quais são as ações, você tem a sua grande meta, em quantos quadradinhos pequenos você precisa quebrar essa grande meta para seguir caminhando e não falhar durante o processo. E o resultado, que ele não necessariamente vem só no final, ele vem, por exemplo, igual essa primeira semana. Então, administrando, planejando, implementando e administrando, eu sempre vou conseguir prever e colher os resultados antes mesmo de chegar no final do meu objetivo. E se for necessário, eu reajusto, volto para o meu planejamento, mudo minha administração e implemento novamente. Então esses 4 pilares, eles são fundamentais não só para que você saia da inércia, mas também para que você se mantenha firme no processo. Olá, se você não me conhece, meu nome é Sábila Siqueira, sou confeiteira e mentora de confeiteiras e hoje é o episódio 1 da série Reestruturando Minha Confeitaria em 40 Dias. Eu compartilho diariamente como vencer esse desafio nas minhas outras redes sociais e aqui no YouTube eu trago um vídeo um pouco maior e com reflexões mais profundas sobre esse desafio, que é o que nós vamos fazer hoje aqui, referente à minha primeira semana. Apenas um vislumbre sobre as minhas metas para você ficar por dentro. Eu pretendo em 40 dias faturar 40 mil reais, seria maravilhoso. Eu pretendo em 40 dias faturar 6 mil reais, atingir 160 clientes, coletar 56 feedbacks e produzir 120 conteúdos. Essa meta de produzir 120 conteúdos é porque eu estou fazendo toda essa reestruturação de maneira orgânica. Não estou trabalhando com tráfego pago nem outros meios de divulgação. Então eu preciso postar muitos conteúdos, fora os conteúdos do desafio. Vou começar a trazer para vocês quais foram os meus maiores medos nessa primeira semana de atendimento e de desafio. Para você que ainda não pegou, são 30 dias de atendimento e 40 dias de desafio total, porque os outros 10 dias são dias de bastidores. Eu atendo de terça a sábado, então essa primeira semana foram os primeiros 5 dias de atendimento. Para começar, quais foram os meus maiores medos nessa primeira semana de desafio? O primeiro e mais comum de todos era não vender nada. Sim, eu tinha esse medo, porque eu estava há mais de 2 meses sem operar a doceria. Então, mesmo fazendo toda a movimentação no Instagram, postando as fotos da minha produção, eu tive sim muito medo de no primeiro dia não vender nada. Mas se isso acontecesse também, de nada eu ia poder fazer, eu só ia precisar continuar fazendo tudo que eu estava fazendo no meu marketing e esperar os próximos dias. Então eu tive muito medo de não vender, inclusive na terça-feira, que foi o primeiro dia de atendimento. Da segunda para terça eu não dormi direito, eu fiquei bem ansiosa, fiquei bem nervosa. Na terça eu não consegui comer direito, porque eu estava com aquele frio na barriga, aquela insegurança. Mas tudo isso passou e deu tudo certo, e vocês vão ver no decorrer desse vídeo como que foram os meus dias. O segundo maior medo que eu tive foi em relação à taxa de entrega. Aqui na minha cidade eu não possuo iFood, então eu tenho meu delivery próprio e utilizo o Goomer como meio de pedidos para os meus clientes. Lá eu disponibilizo meu cardápio e eles fazem pedidos por lá. A contratação do motoboy fica por minha conta, então eu tenho meu próprio motoboy, eu pago uma taxa diária para ele, mais a taxa de entrega que são os clientes que pagam. E o que acontece? Na última vez que eu operei, essa taxa de entrega estava no valor de R$4 e agora ela subiu para 5. Então eu estava um pouco insegura em relação ao aumento dessa taxa, se os produtos iam ter uma boa saída para entrega. Eu moro num bairro mais afastado da cidade, então às vezes dificulta também para as pessoas virem retirar, e isso me trouxe uma insegurança se realmente ia ter uma saída boa ou não. Inclusive o meu medo de vendas, ele estava atrelado também em relação a essa taxa de entrega. Mas é o preço que o motoboy precisa cobrar, é o preço que os outros estabelecimentos também cobram, então não tem como
eu assumir um prejuízo de cobrar mais barato para o cliente e tirar tudo do meu bolso e acabar saindo no prejuízo. Não posso fazer isso, senão eu quebro minha empresa. Então eu fui na cara e coragem e deu tudo certo, até porque também os clientes acabam entendendo que é o valor que precisa ser cobrado, os outros estabelecimentos cobram esse valor também. Então, acho que foi um medo mais pela insegurança de talvez não vender nada e, enfim, a gente sempre começa a achar motivos para ficar com medo à toa. O outro medo também que eu tive, principalmente atrelado ao medo de não vender nada, foi o fato de eu estar com uma audiência muito baixa. Eu possuo muitos seguidores no meu Instagram, isso graças ao trabalho que eu fiz nos últimos 2 anos, 3 anos aí de Instagram, mas eu estava parada, então o meu retorno, eu precisei fazer muita movimentação para conseguir tirar esse Instagram ali de uma audiência muito baixa, e o fato da audiência estar baixa estava me preocupando se eu ia conseguir vender, se os clientes estavam assistindo a Chocoper, se eles estavam cientes que a Chocoper estava atendendo. Então eu tive um medo grande com essa questão da baixa audiência. Mas foi um problema também que foi resolvido durante a semana e agora vocês vão entender melhor. Dentre os meus maiores desafios nessa primeira semana de atendimento, eu posso citar que foi a maquininha de cartão. Se você me acompanha lá no Instagram, você viu que no meu primeiro dia de atendimento a minha maquininha de cartão decidiu não funcionar. Mas deu tudo certo, eu entrei em contato com a empresa responsável pela maquininha. Essa maquininha é minha, eu comprei ela, então eu entrei em contato com eles, solicitei a troca, pensei que fosse ser mais burocrático, mas não foi. Caso vocês possuam dúvidas, essa é a maquininha que eu utilizo, é a maquininha da Stone. E eu trabalho com eles desde quando eu iniciei o delivery, só uns primeiros meses ali que eu trabalhei com o PagSeguro, se eu não me engano. Mas na maioria dos casos sempre foi a Tom e eu gostei muito da resolução deles com este problema e foram muito rápidos. Eu solicitei a troca da maquininha na quinta-feira, antes do primeiro atendimento. O primeiro atendimento foi na terça, na quinta-feira eu tinha solicitado a troca da maquininha porque eu já estava ciente que ela poderia trazer problemas. E foi dito e feito, no primeiro dia ela apresentou problemas, mas logo no segundo dia, na quarta-feira, a Stone veio aqui e trouxe a maquininha nova, a gente fez a troca e ela já está funcionando bonitinho. Um segundo desafio que eu tive também nessa primeira semana foi a produção até de madrugada. Eu já sabia que isso iria acontecer, quem é confeiteira sabe muito bem como que funciona isso, até porque se você não assistiu o primeiro vídeo, eu literalmente comecei do zero, eu aproveitei tudo que eu tinha no meu estoque e eu comecei e fui reestruturando aos poucos. Então eu atendia da 1 da tarde até às 6, às 6 da tarde eu corria no mercado porque às 7 ele já fechava, comprava o que eu tinha que comprar, voltava e das 7 até uma meia-noite, 1 da manhã eu estava produzindo, 4 da manhã eu já levantava para poder fazer marketing, poder trabalhar, finalizar as coisas. Então eu estava ciente de que isso poderia acontecer justamente nesse período de reestruturação, mas não deixou de ser um dos maiores desafios que eu enfrentei. Fiquei bem cansada assim, mas firme no propósito de que isso tudo vai valer a pena e valeu muito a pena. Mas foi um desafio que eu enfrentei. O terceiro desafio que eu tive foi em coletar feedbacks. Eu tenho uma meta de 56 feedbacks para atingir em 40 dias. E essa primeira semana de atendimento eu senti uma certa dificuldade em solicitar os feedbacks. Não por vergonha, mas sim por questão de tempo. Às vezes ali o cliente pedia, eu mandava o pedido dele, já estava fazendo outra coisa, e eu também estava editando o vídeo da série para postar lá no Instagram. E, enfim, o dia foi passando, aí eu corria no mercado, voltava a produzir, e quando o dia finalizava eu lembrava, putz, eu não pedi feedback para esse cliente, eu deveria ter pedido. E aí no outro dia voltava nessa correria de novo e eu acabava esquecendo. Então eu tive um desafio muito grande em solicitar o feedback para os clientes. Mesmo assim, tiveram clientes que retornaram com feedbacks, mesmo sem eu pedir. Então foi o que me ajudou a dar uma evoluída nessa meta, que vocês vão ver em porcentagens no final desse vídeo. Agora que eu já trouxe para vocês os meus maiores medos e os maiores desafios que eu enfrentei, eu também quero compartilhar aqui quais foram os meus maiores acertos, porque sim, tivemos muitos acertos aí nessa primeira semana e eu fiquei muito feliz e quero permanecer com eles. O primeiro acerto foi em otimizar as mensagens do WhatsApp, otimizar e automatizar mais ou menos ali. Se você não sabe, no WhatsApp para empresas você consegue configurar respostas rápidas.
E dentro dessas respostas rápidas eu coloquei as mensagens de preparo de pedidos, tanto para delivery quanto para retirada. Então, por exemplo, o cliente faz o pedido, eu já mando uma mensagem para ele, por exemplo, oi, seu pedido está em produção, em tantos minutos nós vamos te entregar, te aviso quando sair. Otimizei também chave Pix, meios de pagamento, otimizei mensagens de agradecimento. Então o cliente às vezes sempre fala muito obrigado, não sei o que, e às vezes querendo não só alguns segundinhos que você perde ali no computador escrevendo imagina, de nada, e você pode automatizar isso. Automatizar entre aspas, porque ele não envia sozinho, mas é basicamente você apertar uma tecla no computador e já aparece ali para você as alternativas de respostas. Então a otimização dessas mensagens foram muito positivas e me ajudaram muito a gastar menos tempo no atendimento. Então o cliente pedia, mandava mensagem no WhatsApp, eu já respondia para ele rapidamente, já separava o pedido, já conversava com o motoboy e já mandava para o cliente. Segundo grande acerto foram produtos com bom rendimento. Eu já tinha em mente de que eu queria trabalhar com bolos gelados. Eles já eram um dos produtos que estavam no meu cardápio definitivo, porque eu estou com um cardápio improvisado e até o final do desafio eu quero um cardápio definitivo. Os bolos gelados já eram produtos que eu queria ter no meu cardápio definitivo e graças a Deus eu consegui começar com eles, então agora é só uma questão de vir trazendo novos sabores. E eles possuem um rendimento muito bom, mais ou menos aí um sabor que eu faço eu consigo fazer em média 18 pedaços de bolos. Então, querendo ou não, acaba sendo uma produção mais otimizada ali. Eu não gasto tanto tempo para produzir muitos produtos. Com o único produto que eu faço, eu já consigo trazer uma grande quantidade dele e a validade dele também é muito boa. Os bolos gelados, eles ficam em torno de até 10 dias aí refrigerados e você pode congelar também por até 30 dias. Outro produto que eu trouxe com uma validade muito boa e com bom rendimento foram as coxinhas de frango com catupiry. E aí tem um outro acerto que eu vou falar aqui para vocês que envolvem essas coxinhas, mas é a mesma coisa. Com uma única produção eu consigo fazer em média quase 30 coxinhas. E essas coxinhas eu consigo congelar para ir disponibilizando no delivery durante a semana. Então esse foi um acerto muito legal. Terceiro acerto que eu tive aí foi o controle de estoque e do meu fluxo de caixa todos os dias. Eu sempre dei baixa, todas as compras que eu fazia e todas as produções que eu tinha, eu ia dando baixa no meu estoque, controlando diariamente tudo que estava entrando, tudo que estava saindo. Então, quando eu chegava no final do dia que eu precisava analisar o que eu ia comprar para poder produzir para outro dia, eu tinha um estoque na minha frente já, na tela do meu computador controlado, e eu não precisava ficar pensando, vou trazer isso aqui. Mas quanto de óleo que eu tenho? E aí eu vinha na cozinha, pesava o óleo. Não tive nada disso, graças ao meu controle de estoque, que é uma das planilhas que estão disponíveis dentro do método PER, que é a minha metodologia de gestão financeira para confeiteiras. A planilha de fluxo de caixa também foi um ótimo aliado junto com a planilha de estoque, porque controlando tudo que eu estava vendendo e tudo que estava saindo e para onde estava saindo, eu conseguia ter uma previsibilidade de quanto ia estar o meu caixa até o final dessa semana. Claro que as vendas que foram chegando foi mexendo ali nesse caixa, mas eu conseguia possuir essa previsibilidade. E aí, sabendo que eu precisava trazer mais insumos para poder fazer outras produções e olhando para minha planilha de estoque e olhando para minha planilha de fluxo de caixa, vendo quanto que eu tinha em dinheiro, eu conseguia fazer um planejamento estratégico bem adequado para conseguir manter o cardápio girando e não parar a produção. O quarto acerto que eu tive foi o meu marketing. Eu postei muito mesmo, tanto nos stories quanto no feed. Eu estava ali a todo momento gravando os vídeos, provando os meus produtos, mostrando para o pessoal como que estava sendo, mostrando os bastidores da produção, fazendo vídeos bonitos da produção, aqueles que geram desejo, que as pessoas olham e comem pela tela do celular. Então esse foi um grande acerto e todo momento que eu tive ocioso durante o atendimento, porque eu não tive um volume de pedidos muito grande, então tinha alguns momentos ali que eu estava mais tranquila, eu aproveitava para ir lá, pegar um bolo gelado de brigadeiro, filmar esse bolo e já preparar o marketing para outro dia. E os feedbacks também que chegaram, eu consegui utilizar desses feedbacks para produzir mais conteúdos. Então o marketing ele foi muito bem acertado essa semana e eu pretendo continuar com ele dessa forma. Eu faço praticamente tudo sozinha. Por que eu falo praticamente? Porque às vezes você me assiste e você se compara de uma maneira um pouco injusta.
Mas, por exemplo, na minha produção de salgados que eu tive uma pessoa que me ajudou, que foi meu namorado, o Leonardo. Então, assim, 90% do tempo eu estou sozinha fazendo todas as coisas, mas eu possuo apoio de outras pessoas em outros lugares. Então, ele me ajuda, por exemplo, na minha casa, ele me ajuda fazendo comida pra mim, ele me ajuda lavando roupa, ele me ajuda limpando a casa, lavando o quintal. Então, eu estou puxando esse gancho aqui justamente porque às vezes você vai assistir o meu Instagram ou você assiste aqui o meu canal do YouTube e você pensa, pô, eu queria fazer que nem ela, eu queria reestruturar minha confeitaria que nem ela. Olha o marketing que ela tá fazendo, olha quantas coisas que ela tá fazendo ao mesmo tempo. Só que você esquece de olhar para todos esses pontos cegos que existem. Então, eu possuo muito apoio, eu espero do fundo do meu coração que você possua também, mas jamais se compare comigo e é justamente por isso que eu falo para você se apoiar nos 4 pilares, que é de planejamento, administração, implementação e resultado. Porque se você não planejar, se você não implementar e não administrar, você não vai sair do lugar, e se você não sair do lugar, você não vai obter resultados. A comparação ela é muito injusta nesse sentido e cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Embora você acompanhou o desafio aí durante essa semana, querendo ou não, você não viu as madrugadas que eu trabalhei. Você não viu a ajuda invisível que eu tive ali durante esses dias. Na doceria em si, no trabalho, no dia a dia, atendimento e produção, eu praticamente faço 99% das coisas sozinhas. Mas eu estou trazendo esse ponto aqui justamente para às vezes você não querer fazer. Eu quero que você se inspire em mim e jamais se compare comigo, porque embora eu esteja reestruturando minha confeitaria, eu já tenho experiência nessa área há aproximadamente 3 anos. Então, querendo ou não, as coisas funcionam de uma forma diferente. O importante é você começar e aplicar os 4 pilares. E agora que eu compartilhei com vocês um pouco dos meus desafios, erros e medos, eu quero mostrar um pouquinho da evolução do cardápio e eu estou com uma colinha aqui porque eu não vou lembrar desses números de cabeça e aí eu vou compartilhando aqui com vocês agora. Como que foi a minha evolução do cardápio? Lembrando que são 30 dias de atendimento, então dia 1, dia 2 que eu vou trazer aqui são dias de atendimento, não dias reais do desafio. No dia 1 de atendimento eu trouxe bolo gelado de coco, que foi o que eu consegui produzir de acordo com o meu estoque que eu tinha, graças a uma farinha de trigo que eu ganhei. Se você assistiu lá no Instagram, você sabe do que eu estou falando. E aí eu consegui produzir em média umas 18 fatias. Dessas 18 fatias, eu acredito que eu perdi uma, porque ela não ficou num padrão de peso que eu costumo trabalhar, e aí eu não quis arriscar vender uma fatia num peso diferente e perceptível, para não comprometer o nome da marca, da Chocoper. Mas eu vendi 10 fatias no primeiro dia, que foi na terça-feira. Com essas 10 fatias que eu vendi, eu corri no mercado, já comprei mais insumos e aí eu fiz a produção de bolo gelado de prestígio, de brigadeiro e de ninho com frutas vermelhas. Então no primeiro dia eu tinha um sabor de bolo gelado e no segundo dia eu já tinha 4 sabores de bolo gelado disponível. E aí no dia 2 eu vendi 7 fatias de brigadeiro, 8 fatias de ninho com frutas vermelhas, 8 fatias de prestígio e 5 fatias de bolo de coco. No terceiro dia, e aí com essas vendas eu consegui fazer o quê? Correr no mercado e comprar insumos para trazer coxinhas. Porque olha bem essa estratégia que eu fui fazendo. Eu comecei com um sabor de bolo gelado. No segundo dia eu trouxe outros sabores para ajudar na saída, porque um produto só ele é um pouco mais difícil de você vender se você não traz outras opções. Então eu trouxe outros sabores. Quando eu trouxe outros sabores, eu pensei, eu não vou trazer outro sabor de bolo gelado porque eu já tenho 4. Então eu vou trazer algo que eu consiga complementar com esses bolos. Foi onde eu pensei nos salgados. Então, no terceiro dia, com a venda do primeiro e do segundo dia, eu consegui trazer coxinhas de frango com catupiry. E aí no dia 3 eu vendi 8 coxinhas de frango com catupiry, 2 fatias de brigadeiro de bolo gelado, 2 de prestígio e 2 de ninho com frutas vermelhas. Então já você viu que o fato de eu ter trazido os salgados para o cardápio já no terceiro dia já deu uma reerguida aí bem legal. Aí no quarto dia eu não trouxe outro sabor de bolo gelado e mantive as coxinhas também. Só que aí eu pensei num combo muito legal, que seria um combo que unisse doce, salgado e um refrigerante. Então, com as vendas desse terceiro dia, eu trouxe refrigerantes também para poder fazer um combo, que foi o combo perfeito que eu criei.
juntando perfeito com chocopé, e aí ficou perfeito. Nesse combo, o meu cliente pode escolher uma fatia de bolo gelado, um salgado, que no caso é a coxinha de frango com catupiry, e uma bebida. Eu trouxe Coca Zero, Coca normal e Guaraná Antártica. E aí, no dia 4, as minhas vendas foram 4 coxinhas de frango catupiry, uma Coca Zero, 2 fatias de ninho com frutas vermelhas, uma fatia de coco, uma fatia de prestígio e 3 Guaraná Antártica. Então, observa uma coisa muito legal. Eu comecei só com bolo gelado de coco. E tudo que eu fui trazendo nos outros dias foi complementando as vendas e foi trazendo mais volume e aumentando mais o ticket desses clientes. E aí no dia 5, que foi ontem, sábado, eu tive a saída de 8 coxinhas de frango catupiry, as minhas coxinhas esgotaram, eu vou precisar trazer reposição. Uma fatia de bolo de ninho com frutas vermelhas, 2 de brigadeiro e uma de prestígio. Então, essa semana eu comecei com um sabor de bolo gelado, trouxe mais outros sabores. Eu fiz reposição no meio da semana do bolo gelado de coco, então eu mantive 4 sabores no cardápio, um salgado e 3 tipos de refrigerante, para que com isso eu conseguisse montar um combo e trazer mais opções ali para o meu cliente escolher. E uma fatia de bolo gelado combina super com uma coquinha e uma coxinha de frango catupiry. Então, o combo foi um acerto muito grande que eu tive aí na minha primeira semana. Na minha meta de faturamento, eu avancei 14,6%. A minha meta é de R$6.000 de faturamento, eu avancei 14,6%. Na minha meta de feedbacks, eu avancei 8,9%. Não avancei muito bem. Observa que nos meus maiores desafios eu falei sobre os feedbacks, porque eu fui administrando isso, segundo o pilar que a gente comentou, e isso impacta diretamente no meu resultado, que por enquanto 8,9% de avanço nessa meta. É uma coisa que eu preciso melhorar. Nos meus stories eu tive um avanço de 57,8%. Eu postei muito story, fiz bastante marketing, porque isso nunca é demais. O marketing que você faz hoje é a venda de amanhã. E esses stories e esses posts que eu faço são fora as coisas do desafio. Então, durante o dia ali, eu posto um story, porque eu tenho 2 tipos de público no meu Instagram. Eu tenho o público confeiteiras, que me acompanham e se inspiram, e eu tenho o público pairs, que são os meus clientes que compram da Chocopair. Então, quando eu elaborei essa meta de conteúdos voltados só para Chocopair, que é, por exemplo, o meu story de produção, é meu story avisando que já estamos abertos, é o meu story de reposição de estoque, essas coisas. Agora, stories do tipo, gente, hoje vai ter o episódio 4 do desafio. Isso não entra na minha conta. Mas eu postei muito story mesmo, porque eu peguei bem pesado no marketing. Então, 57,8%. Em posts, eu tive um avanço de 36,7%. Lembrando que stories eu preciso postar 90 até o final do desafio. Já fiz mais da metade disso. E preciso fazer 30 posts até o final do desafio. E já fiz 36% disso. E minha meta de clientes é de 160 clientes, eu avancei 13,8%. E como assim eu avancei 13,8% de clientes, sendo que eu tive boas vendas durante a semana? Porque eu tive uma boa taxa de recompra. Então, teve uma cliente, por exemplo, que pediu 3 vezes essa semana. Em 5 dias de atendimento, ela pediu 3 vezes comigo. Então, eu tive uma taxa de recompra muito boa, uma taxa de fidelidade aí. Só que eu ainda preciso avançar nessa meta de clientes, então agora eu vou estar pensando em estratégias que eu posso fazer para poder atingir mais pessoas. Lembrando que eu não posso fazer tráfego pago, não posso rodar nenhum tipo de campanha, então eu tenho que pensar em estratégias de conteúdos para atingir essas pessoas. Seriam conteúdos mais de topo de funil ali, que desperta a curiosidade e traz as pessoas para dentro do meu perfil, conhecer a Chocopair e etc. Bom, esses são os resultados que temos na primeira semana do desafio. E agora eu vou sentar e planejar tudo que eu vou fazer para a próxima semana. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para os próximos episódios. Eu vou trazer episódios semanalmente com esses mesmos resumos e os avanços das metas, meus maiores desafios, meus maiores medos, meus maiores acertos, e justamente para você se inspirar e aplicar isso aí na sua confeitaria também e ver que é possível reestruturar a confeitaria em 40 dias, se apoiando nos 4 pilares
planejamento, administração, implementação e resultado. A gente se vê no próximo vídeo com mais resultados.